Flamengo, ontem no Maracanã, teve um outro jogador aí do lado rubro-negro que a torcida pediu para ficar também. Cadê a nação? Rodilindo. Ele é maravilhoso, ele é lindo. É isso aí, cara. A resposta tá aí. Aí eu acho que tem dois lados pra gente analisar. Simbólico. Primeiro que tinha que ser fica rodilindo. Acho que pediram errado, entendeu? Aí podia mexer com o coração do rapaz, eu chamo ele de rodilindo, mas tudo bem. Eu acho que tem dois lados aí, Birner. O lado do clube, quão grande deveria ser o esforço do Flamengo para mantê-lo, pensando que é uma posição carente no mundo, né? No Brasil, principalmente, no desempenho que ele teve. Eu acho que passa por se o treinador fica ou não, porque ele jogou muito bem com o Dorival. Exatamente. E eu acho que tem o lado do jogador, que eu vou guardar para o Fábio Luciano. Mas por esse prisma de Dorival fica ou não fica, o Flamengo deveria fazer esforço? Eu acho que o Flamengo, se não tiver um jogador de boa qualidade no mercado à disposição, sim. O Flamengo tem que justificar ou recompensar na prática. Salário, é um trabalhador, né, com um período de vida limitado dentro dessa profissão, o esforço e a qualidade do jogo que o jogador mostrou nessa temporada. Tem que recompensar. Tem uma coisa para mim que é muito especial, que é a virada que o jogador dá dentro do clube, que era muito improvável. Sim. Muito improvável, né? Assim, ele mesmo falou na entrevista após-Libertadores que ele precisou ter muita resiliência, foi o termo que ele usou, para conseguir jogar no Flamengo. E ele mostra uma força mental muito grande para conseguir dar essa volta por cima, né? Porque ele era um jogador execrado. Ele não era um jogador que as pessoas, não sério, ele era execrado. Ele era um jogador que era alvo de muitas críticas. Ele melhorou bastante na parte defensiva, no posicionamento, porque às vezes, não estou nem falando do combate no mano a mano, mas de se posicionar direito numa linha de impedimento, de entender a hora de avançar, de entender a hora de recuar, o que tem muito a ver, como você falou, com o Dorival. É isso. Então ali a gente tem um encaixe. Pra mim, o Rodinei ficar ou não passa. O Dorival vai ficar ou não? Eu acho que o Dorival, para mim, essa é uma questão é muito óbvia. O Dorival, se ele não tiver uma proposta muito grande para sair do Flamengo, grande dinheiro fora do país, de um time, provavelmente pela Europa não vai, mas de um time de mercado alternativo, e ele não quiser o dinheiro, ou não tiver a proposta da seleção brasileira, que é uma coisa muito pessoal dele, o Flamengo tem muito poder de barganha para segurar o Dorival, porque o Flamengo dá ao Dorival a chance do Dorival ganhar muitos títulos grandes que ele não tem na carreira. Ele tem uma Libertadores, uma Copa do Brasil, ele conhece muito futebol. O Dorival sabe armar o time de jeitos bem diferentes do que ele armou no Flamengo agora. Ele mostrou uma capacidade de administração de elenco espetacular, que os treinadores Jorge Jesus não conseguiram. O Renato conseguiu, mas faltou a parte tática, né? E até um certo ponto. E quando faltou a parte tática, o Renato perdeu os jogadores. Porque o treinador não tinha as respostas que os jogadores precisavam para o momento difícil da equipe naquela circunstância. Os outros treinadores, os estrangeiros que vieram depois, não conseguiram acertar o Flamengo taticamente. Perderam os jogadores também. O Dorival acertou tudo. Só que ele que já armou o time em 4-2-3-1, em 4-1-4-1, em 4-3-3. Ele no Ceará armava o time do jeito diferente no início da temporada. O Ceará, que é candidato a ser rebaixado, não cairia se o Dorival tivesse continuado na equipe. E eu tenho certeza absoluta disso. Tem a menor dúvida disso. Não derrubei, mas a chance de cair está bem considerável. É difícil. Né? Sem torcida, esse tipo de situação. A situação o Ceará não correria nem risco. O Ceará era candidato a ganhar a Sul-Americana com o Dorival. Eu não duvido que vencesse a Sul-Americana se o Dorival tivesse continuado. Então o Dorival tem que ficar. O Dorival, ele tem que ficar. Né? E o Flamengo tem as ferramentas para segurar o Dorival. Agora, tem que ver se o Dorival não vai receber a proposta da seleção. Só se a ideia do Dorival for outra, com relação ao Flamengo, após as conquistas, após a maneira como o Flamengo vem jogando. Confiança que esse time tem nas mãos do Dorival. Tá, então Dorival ficando, fica o Rodinei. Vocês concordam? Eu acho que não tem muita relação, Dani. Não? Assim, então, isso que eu quero saber. Eu acho que não tem relação se o Dorival optar em sair ou o Flamengo optar em não ficar com o Dorival. Eu acho que independe para o Rodinei. Pela maneira como o Rodinei joga. Porque essa, Dani, é a maneira como o Flamengo joga, né? Então, assim, com uma linha de 4,
com um lateral direito, muitas vezes sendo o Rodinei ali, com uma questão ofensiva, um pouco mais aflorada, até porque se o Felipe Luiz, por exemplo, renovar, é um jogador de mais construção. Mesmo se for com o Ayrton Lucas, por exemplo, o Flamengo consegue fazer mecanismos de usar, né, tanto pela direita como pela esquerda ali, a linha de fundo com os laterais, pela maneira como a Arrascaeta joga mais centralizado, o Everton Ribeiro também. Eu acho que não tem relação assim, o Dorival fica, o Rodinei fica, o Dorival sai... Ele tem que ficar de qualquer maneira? Eu acho que pelo que ele apresentou, eu acho que seria muito bom para o Flamengo e para o Rodinei ficar. Você acha que tem uma série de questões. Esse é o meu ponto. Então, Dani, eu não vejo desse jeito. Eu não vejo desse jeito. Eu não consigo, como atleta, olhar para isso assim. Eu olho pelo lado do quê? Foi tão difícil ele retomar a condição de titular, foi tão difícil para ele ter essa confiança de jogo e o grupo confiar nele também. O Flamengo tem projetos para 2023, Dani, muito grandes. Eu não imagino o Flamengo jogando mal, o Flamengo abrindo mão de competições. O Flamengo vai continuar brigando, estou falando ganho, vencendo, mas vai continuar brigando pelos títulos, né, por Libertadores. O Flamengo disputa todas as competições, né, o ano que vem, todas elas. Então, assim, o Flamengo vai continuar brigando por todas elas. O Flamengo vai continuar jogando nesse nível. O Flamengo vai ter um sistema tático muito parecido com o que tem hoje, sendo Dorival ou não, e o Rodinei, ele funciona. Dani, tem uma coisa. Agora, o pedido da torcida, eu acho que é algo que ele também tem que levar em consideração.